gente, bom dia! Que alegria tá entrando no celular mais um domingo. De novo, olha, muito obrigado por me receber todo santo domingo. Começar o seu domingo é um prazer estar entrando na sua casa. Muito obrigado por fazer parte desse dia tão especial na vida de todo mundo, que é o domingão, né? E ninguém melhor pra gente começar do que a doutora Mônica Martins, biomédica, que vai falar um pouquinho pra gente sobre beleza, sobre cuidados, sobre o que nos faz sentir bem, né? Quem não gosta de se olhar no espelho e falar, nossa, como eu tô bonito, como eu acordei reluzente. Imagina você acordando hoje, nesse domingão gostoso, e falar, como eu tô lindo, como eu tô maravilhoso, né? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, doutora, muito obrigado por me receber aqui, tá um prazer tê-la aqui com a gente. Aliás, é um prazer eu estar aqui, porque, né, você que tá me recebendo aqui, muito obrigado por isso. E prazer estar aqui contigo. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a presença de vocês e é um prazer estar recebendo vocês aqui no meu espaço. Agora vamos pra gente começar a entender então o início disso tudo. Como é que a garota Mônica lá atrás falou, gente, eu acho que eu gosto de cuidar das pessoas, eu acho que eu gosto de fazer com que as pessoas se sintam bem, mais bonitas. Como é que surgiu a estética na tua vida? É engraçado que o meu sonho desde criança era fazer nutrição, ser nutricionista. E na época do vestibular, acabou que em vez de nutrição, entrou a biomedicina na minha vida. Até então, não existia a área estética dentro da biomedicina. Era análises clínicas, atuar como professora, inclusive a biomedicina, ela surgiu lá na década de 60 como uma profissão para dar aula para profissionais médicos, porque eles não queriam dar aula, eles queriam atuar na prática clínica, né, com pacientes. Então, a nossa grade curricular, ela é bem rica na área da saúde, então o que é muito forte é a área de imagem, a área de análises clínicas, exames de sangue, de fezes, de urina, que todo mundo conhece muito bem e precisa, né? E trabalhei 5 anos em análises clínicas quando eu me formei. Só que trabalhar na área hospitalar, para mim, ainda não era o que eu gostava. E foi bem na época que a estética começou a ser executada por profissionais biomédicos. Então, eu sou uma das pioneiras que começou a trabalhar com injetáveis dentro da estética. Então, assim, para mim é uma honra ter participado desse desbravamento de todos os profissionais da área da saúde que hoje podem atuar, mas os biomédicos e eu ali dentro dessa primeira equipe que entrou aí na área e desbravou para trazer beleza para todo mundo. Olha, gente, pioneira então no negócio. E eu queria entender também quais são esses procedimentos que o biomédico atua e que você atua também, pra gente puxar para uma outra questão. Por quê? Hoje, com as redes sociais, né, com tudo isso, a gente vê uma porção de gente prometendo fazer muitas coisas. Então, acho que é interessante a gente levar para o nosso público também o que é que cada profissional pode de fato fazer para que a gente entenda se a gente está em boas mãos, né? Então, primeiro me fala um pouquinho sobre esses procedimentos para a gente seguir com isso. Procedimentos estéticos, nós temos equipamentos que eles não são agressivos, alguns até um pouquinho, como um laser de alta potência, por exemplo, que queima a superfície da pele, mas existem muitos equipamentos que eles não vão gerar lesão, apenas dão estímulos. Então a gente tem essa parte de estética convencional, como também atuar com a cosmiatria, como a gente chama, que é com preenchimento de ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, aplicação da toxina botulínica, todo mundo conhece com o nome Botox, né? Mas é a toxina botulínica e vários outros injetáveis, como intradermoterapia, colocação de fios absorvíveis, eles não são permanentes. E tudo que nós, profissionais estetas, trabalhamos com substâncias que não são permanentes, porque, inclusive, o que é permanente pode trazer alguns riscos à saúde. Então, a gente preza, em primeiro lugar, a saúde e o bem-estar do paciente. Trazendo beleza, trazendo bons resultados, mas principalmente a segurança nos procedimentos. Agora, até que ponto que se pode chegar? Porque a gente sabe hoje que tem os odontologistas que também podem fazer alguns procedimentos e existe essa classificação, né? Então, os odontologistas podem chegar até aqui, os biomédicos até aqui, enfim. E aí a gente tem vários profissionais que vão cada um na sua área. Até quando que vai? Vai até realmente esses injetáveis que não são permanentes.
é aí que se limita a atividade do biomédico, falando disso na estética. Isso. A gente pode trabalhar, eu como biomédica, posso trabalhar literalmente o paciente dos pés à cabeça. Inclusive, estética íntima, tanto feminina quanto masculina, porque a gente, inclusive, faz procedimentos injetáveis em pepeca e piu-piu. Mas pra que isso? Pra que é? Pra rejuvenescer? É pra aumentar? Conta, fiquei curioso. Envelhece no rosto, o corpo envelhece como um todo. Então, tanto flacidez de pele incorporal, como também em região de genitália, vai acontecendo flacidez, perda de volume. No caso da estética íntima masculina, algum desagrado com a sua região, de querer melhorar, querer engrossar um pouco. Então, a gente consegue melhora para que a pessoa se sinta melhor. E quando a pessoa está se sentindo melhor com a genitália, ela se desempenha muito melhor na vida como um todo, não somente em relacionamentos, mas no convívio social, no trabalho. É fenomenal isso daí. Autoconfiança, né? Autoestima, autoconfiança, auto tudo. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso antes, um pouquinho de a gente começar a gravar, a respeito dos impactos que a doutora estava comentando comigo, que pode ser que as pessoas enxerguem isso como uma coisa supérflua, né? E a questão da estética. Mas nós conversávamos sobre o impacto que isso tem na saúde mesmo, né? Dessas pessoas. Comenta um pouquinho para mim a respeito disso. A biomedicina conseguiu, pelo seu conselho de classe, a resolução que permite o profissional a fazer esses procedimentos de acordo com o que a Organização Mundial de Saúde diz, que saúde é um perfeito estado de saúde mental, física e social, não apenas ausência de doença. E tem vários estudos que comprovam que pessoas com a autoestima elevada respondem muito melhor a tratamentos de doenças. Pacientes oncológicos, quando eles estão se sentindo bem com eles mesmos, a aparência acaba sim influenciando bastante, eles acabam respondendo melhor aos tratamentos da saúde deles. Como que o paciente, você tem esse feedback depois que ele sai daqui? Sim. A grande maioria das pacientes que eu atendo aqui, elas são na faixa do 40 a mais. Né? Então, o que mais preocupa, que deixa elas tristes, é a questão do envelhecimento, da queda da face, o derretimento da face que a gente chama, porque é algo que vai ficando evidente. E a gente consegue, com procedimentos estéticos, dar aquele up novamente, deixar a pele firme de novo. É só devolver para ela o que já era dela. E quando ela se olha no espelho, que ela começa a ver, né, a queda da face acontecendo, vai ficando com um semblante mais triste e ela vai ficando triste também ao se ver desse jeito. E quando a gente vai recuperando esse up do rosto, ela vai voltando a cada sessão, cada vez com um sorriso maior. E isso, para mim, não tem preço que pague. Maravilhoso, né? Deve ser muito gostoso fazer parte mesmo disso. Qual o procedimento assim que mais te procuram para fazer? Bioestimulador de colágeno. Bioestimulador de colágeno, existem alguns tipos de moléculas diferentes, mas todos com o mesmo intuito. Essa molécula ela é absorvível, ela não vai ficar permanentemente no corpo, mas ela vai ficar por alguns meses. Enquanto ela estiver presente na pele, ela vai induzir uma grande produção de colágeno. Vamos pensar assim. Por volta dos 30 anos de idade, todo mundo, o ser humano, ele começa a ter uma queda de metabolismo, né? A gente vai ficando, né, vai diferenciando do que a gente era quando era jovem e vai produzindo menos colágeno. Então a gente tende a perder a capacidade de produzir 1% de colágeno por ano. Ou seja, uma pessoa de 35 anos já perdeu 5% da capacidade de produzir colágeno. Uma pessoa de 45 anos já perdeu 15% da capacidade de produzir colágeno. Bioestimulador de colágeno, dependendo do tipo de molécula que a gente escolhe, tem um tipo que ele produz em torno de 20% mais colágeno na pele. E tem outro tipo de molécula, que essa eu amo, sou apaixonada, que é o ácido polialático, que ele induz aproximadamente 50% a 60% mais colágeno na pele enquanto ele está lá ativo. Então, esses procedimentos, eles vão devolver o colágeno que a pessoa está perdendo e até fazer uma poupancinha de colágeno, um banco de colágeno. Por isso que essa queda vai diminuindo, porque o rosto vai ficando firme novamente, porque é o colágeno que dá firmeza. Não precisa nem fio, não precisa puxar nada, ou às vezes é preciso algum ou outro procedimento junto. Por exemplo, eu trato também pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. E
O rosto fica bem fofinho por conta da gordura que está presente. Só que conforme a perda de peso repentina, rápida, acontece, quando o rosto murchar, a pele vai mostrar a flacidez, porque ela estava esticada por conta do volume da gordura. Quando perde a gordura, a pele cai. Então, a gente já começa o tratamento em conjunto com o início, né, com o processo cirúrgico, e vai fazendo sessões de bioestimulador de colágeno, que aí essa pele vai ficando firme novamente. Mas ainda assim precisa de reposicionamento. Então, por exemplo, fios de tração, eles são capazes de reposicionar a face numa posição de up, de lift. Então, em conjunto é perfeito. Olha, gente, doutora, agora eu acho que é importantíssimo a gente explicar também para o público que está em casa quais são os cuidados que a gente precisa tomar na escolha de um profissional para fazer esses procedimentos. Porque eu já falei isso e vou repetir, gente, não é tudo na internet que vocês têm que... Esses dias, pra você ter uma ideia, eu vi uma pessoa mostrando um procedimento porque eu fiz um procedimento que eu achei muito legal, que é de levantar aqui um pouquinho a malar, que chama, né, aqui. E aí eu comecei a pesquisar a respeito disso. E aí eu vi que na internet as pessoas colocam gelo até que essa região fique inchada. Já viu isso? Essa doideira. E um rapaz, ele ficou com o rosto praticamente deformado. E aí disse que foi pro pronto-socorro e disse que depois aquilo voltaria ao normal. Mas olha que perigo a gente ficar replicando essas coisas que a gente vê no Reels, no Instagram, à toa aí, e vai replicando isso. Quais são esses cuidados e como que a gente consegue escolher um profissional realmente adequado? Quais são os cuidados? Vamos lá. As classes profissionais hoje, elas têm as suas regulamentações para que o profissional ele possa atuar com os procedimentos estéticos e injetáveis. Então, primeira coisa, buscar informações sobre o profissional, a classe profissional que ele se encontra, porque hoje os farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros, dentistas, biólogos e fisioterapeutas podem executar procedimentos injetáveis. Só que cada classe profissional tem ainda algumas restrições, como por exemplo, o profissional dentista, ele pode atuar na face. O que ultrapassa a face, ele não pode. Tanto é que não é permitido o tratamento capilar, porque foge da área de face. Não pode fazer otomodelação, que sabe aquela orelhinha de abano, né? Todo mundo conhece como orelhinha de abano. Faz parte da face a orelha da gente? Não. Tanto é que o dentista, ele não tem permissão de fazer a otomodelação por não fazer parte da face. Exemplo, farmacêutico tem autorização. Eu, como biomédica, não tenho autorização. Então, assim, é entender o profissional que está trabalhando e se ele pode atuar com aquilo. Procurar clínicas de estética que tenham o alvará de funcionamento, tá? Isso é importantíssimo, porque isso te mostra que essa clínica, ela seguiu todas as normas da vigilância sanitária para trazer segurança para o paciente. Pesquisou sobre tudo isso, é um profissional que você viu e confiou, ok, perfeito. Os procedimentos, normalmente a gente como profissional, a gente faz uma avaliação no paciente e a partir da avaliação a gente vai dar as melhores indicações de tratamento. Então tudo que a gente faz dentro de uma clínica de estética é baseado em artigo científico, é com comprovação científica que aquilo funciona. Então o profissional, ele sabe o que ele está fazendo, ele vai respeitar os períodos de intervalo entre sessões para trazer segurança para o paciente. Agora, as receitinhas de internet. Vamos lá. A gente vê muitos casos de intercorrências de blogueiras que ensinaram algo que tiraram da ideia, da cabeça, e que pode até para um ou outro servir, mas que na grande maioria da população vai trazer complicações, como aquelas receitinhas de fazer microagulhamento. Para começar, essa é uma técnica que é profissional. Você na sua casa, você não tem a segurança e a biossegurança que a gente chama para executar o método, porque ele tem agulhas, ele vai perfurar a pele. Então tem que ser produto estéril, tem o número de passadas adequado, tem o que pode e o que não pode aplicar depois. Exatamente. Então, por conta de tudo isso, é um método profissional. Não tente fazer em casa. Tá? Infelizmente, em outros países, o produto é de fácil acesso, né? Mas não é porque é de fácil acesso que isso vai ser seguro para o paciente. E aqui, a vigilância sanitária, ela
pega bem no pé dos profissionais, que é justamente para que o profissional possa executar de forma eficiente e segura. Você viu? Não façam essas receitinhas do Instagram, gente. Procurem um profissional, que é até nervoso. Procure um profissional correto, habilitado, pesquisa, pergunta para as pessoas que já fizeram, vai atrás realmente, porque tem coisas que podem ser até irreversíveis, né? Doutora, agora a gente tá chegando, a gente já tá no verão, né, na verdade. Praia, sol, pé na areia, caipirinha, que todo mundo gosta muito. O que você deixa de dica para quem tá em casa sobre os cuidados que a gente precisa ter com a pele, principalmente agora nesse solzão que é um sol para cada um aqui? Duas coisas que são importantíssimas. Ingerir bastante água. Sei que terão as comemorações, né, as bebidas, mas o principal é a ingestão de água. Bebam bastante água. E proteger a pele do sol com protetor solar. É importante sim, não somente na face, como no corpo também. Hidratar a pele com produtos, com cremes ou até com procedimentos estéticos é ótimo, mas o ingerir água é o mais importante de tudo. Alguma coisa que a gente tem que tomar um cuidado especial, ou mais é o sol mesmo que é o mais prejudicial para nossa pele? Nenhum outro cuidado mais... Bem, quando se fala de corpo, para a gente conseguir não inflamar demais o corpo, uma alimentação mais equilibrada, esfoliação da pele corporal também é importante. Então, na tua casa, na hora do banho, 2 vezes por semana, fazer uma esfoliação do corpo é interessante também, tá? Carne de porco, tá liberado ou com moderação? Com moderação, com moderação. Alimentos gordurosos de forma geral. É verdade ou é mito que banho quente estraga a nossa pele? Qual que é a temperatura do banho que a gente tem que tomar? Olha, o banho quente realmente ele desidrata a pele. Tomar cuidado também que não adianta você só tomar o banho quente no corpo, porque o vapor vai para o rosto. Ele desequilibra, o banho muito quente, a alta temperatura, desequilibra um filme que a gente tem na pele, que a gente produz, que se chama manto hidrolipídico. E isso faz com que a gente perca a água presente na nossa pele, e isso desidrata. E a desidratação pode trazer quadro de acne, de descamação da pele. Então, realmente, é bom evitar banhos muito quentes. Tem que mudar a temperatura do chuveiro. Doutora, muito obrigado, tá, por ter me recebido aqui. Foi um prazer muito grande, tá? Muito obrigado mesmo. A gente queria ter mais tempo pra gente bater mais papo ainda, entender muito mais sobre isso. Nosso tempo é curto. Dirige para aquela câmera ali, passa as tuas redes sociais, como é que as pessoas te encontram? No meu Instagram é doutora Mônica, DRA, Mônica.martins. Dou algumas dicas lá e mostro como é o dia a dia aqui na clínica, atendendo as minhas pacientes. E é só me chamarem por lá. Você viu, né? Procura a doutora Mônica. Se você estiver longe daqui, as informações de contato dela vão estar aparecendo aqui embaixo no rodapé também do vídeo. Se estiver longe, tomem muito cuidado. Procure um profissional habilitado, gabaritado, competente, porque é o seu rostinho bonito aí, né? Então precisa tomar muito cuidado. A gente vai para um rápido intervalo. Eu volto em um minutinho. Não dá nem tempo de buscar um copo de água. Nem levanta do sofá. Volta já. Bem-vindo. Onde o design encontra a inovação. Projetos que transformam ideias em realidade. Cada detalhe pensado em você. Arquitec, arquitetura e soluções. Sonha em obter sua cidadania italiana? A Terra Nostra é a única que garante a devolução de 100% dos honorários pagos caso seu pedido seja negado. E ainda parcelamos em 24 vezes. Realize seu sonho agora com a Terra Nostra Cidadania Italiana. Maximino Car, em Santo André. Aqui, você encontra os melhores seminovos com garantia. Compramos, vendemos e financiamos com as melhores condições. Rua Oratório, 514, Bangu. Olá,
Olá, bom dia, seja bem-vindo à minha casa. Sou João, espiritualista. Te recebo nesse domingo no programa Fonte em Foco. E no programa anterior, a gente estava falando sobre renovação, sobre tirar da sua casa coisas que você não usa mais. Por exemplo, eletrodomésticos quebrados, roupas rasgadas, para renovar o ambiente. E no programa de hoje, eu vou te ensinar como que você vai fazer para proteger, depois dessa limpeza que você fez, para proteger a sua casa, para que você entre 2025 cheio de positividade na sua vida. Então vem comigo, pega um papel e uma caneta, para que você não perca o que eu vou te ensinar agora. A gente vai fazer uma limpeza com sal grosso, água, bem simples. Para que serve o sal grosso, João? O sal grosso, ele trabalha para cortar qualquer tipo de energia que pode ter na sua casa. Depois que a gente fizer o trabalho com sal grosso, da maneira que eu vou te ensinar, a gente vai usar o balde com água e canela. Sempre que a gente usar o sal grosso, a gente tem que tomar um cuidado especial, porque o sal grosso, ele tira, ele corta tanto energias positivas quanto energias negativas, seja em banho, seja em limpeza de casa, seja da forma que você utilizá-lo. Por isso que todo mundo fala para você que quando se joga sal grosso ou cai o sal grosso no chão, a gente tem que vir com um punhado de açúcar para a gente poder cortar e inibir a energia do sal grosso. Então vamos lá, bora comigo para você entender. Você vai precisar de 2 baldes, o balde que você tiver dentro da sua casa. Pode ser qualquer cor, pode ser qualquer um, tá? Um punhado de sal grosso e um pouco de canela. Um pano, você pode pegar esse pano e você pode dividir em 2, que nem eu fiz aqui. E a gente vai precisar de uma vassoura. Aqui você tiver. Você vai pegar o sal grosso, vai colocar dentro do balde. Não tem uma quantidade perfeita, ou uma quantidade que você tenha que colocar assim. Você coloca um pouquinho. Você vai mexer no sentido anti-horário para cortar as energias ruins, aquilo que traz negatividade. Vai pegar o pano, vai colocar dentro, vai torcer ele, olha aqui para minha mão, gente, sempre para fora, para cortar a negatividade. Você vai abrir a porta da sua casa, porque é aqui que a gente vai varrer tudo que você não quer mais para sua vida. Vai amarrar o pano na vassoura e vamos começar a nossa limpeza. Gente, abra a porta e começa. Não é para esfregar a vassoura no chão, é para varrer. Eu estou varrendo a energia negativa, estou varrendo a inveja, estou varrendo o olho grande, estou varrendo tudo aquilo que as pessoas que entram mal intencionadas na minha casa trazem. Então eu vou tirando. Depois que você fez isso, você vai fechar a porta. Você vai pegar o seu balde, o outro que você separou, vai botar um punhado de canela e dessa vez você vai mexer com a mão direita, no sentido horário. Feito isso, vai pegar o outro pano, vai molhar e você vai torcer ele para dentro, para o seu corpo, dessa forma. Depois que você fez isso, você vai passar o pano como se fosse com pressas, desta forma, pedindo tudo aquilo que você quer atrair para a sua casa. Prosperidade, abundância, dinheiro, fartura. E que o próximo ano, de 2025, seja um ano repleto de realizações. Então, eu vou encerrando esse domingo com vocês, esse ensinamento maravilhoso que a gente passou para vocês. E lembrando que semana que vem, domingo que vem, eu trago uma simpatia para o amor para vocês. Que o meu Pai abençoe, paz e luz para todos. E agora, gente, eu vim aqui no consultório da doutora Regina Silva, psicóloga. Muito prazer, tá? Obrigado por me receber aqui com esse carinho todo. E a gente estava aqui conversando já, batendo um papo. E várias coisas importantíssimas ela contando para mim, mas eu quero
para não bagunçar a cabeça de quem está assistindo aí, a gente já começar num assunto qualquer, né, dos que a gente vai abordar aqui, vamos começar falando um pouquinho da Regina. Quem é você, de onde você veio, como é que você caiu na psicologia, como é que surgiu esse amor pela psicologia, que eu imagino que seja uma profissão dificílima e a gente vai falar sobre isso também. Bom, é até interessante, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muitos interesses. Então, aos 17 anos, eu tinha decidido fazer medicina e obstetria, porque eu achava que trazer a vida ao mundo era uma das coisas mais legais do mundo. Mágico. Só que, como toda pessoa que tem muitos amigos, eu fui fazer vestibular com todo mundo só para celebrar. E aí meu pai descobriu que eu tinha passado na primeira lista de psicologia. Olha. E eu falei, gente, não vou fazer medicina, é óbvio. E aí meu pai falou, se você passou é para fazer. Aí eu enrolei. Fui fazer minha inscrição na 5ª lista. Nossa. Eu falei, eu tenho certeza que eu vou chegar lá. E ele vai dizer, você passou na primeira, não tem vaga na 5ª? Eu cheguei lá, o diretor estava lá e ele olhou para mim e falou assim, esse tipo de aluno que nós queremos. Eu falei, gente, eu criei um problema. Então assim, o primeiro ano eu não fui apaixonada por psicologia. Foi tomada pela Eu psicologia, fui né? obrigada a ir para psicologia. Aí no segundo ano, alguma coisa aconteceu, acho que a convivência, eu comecei a olhar diferente e eu me apaixonei. E hoje, 35 anos depois, eu continuo apaixonada. Tanto que eu brinco, eu não tenho amante, porque meu amante é o trabalho. Olha, mas não demorou muito vir essa paixão, né? Que momento que você percebeu que falou, puxa, eu acho que isso aqui é pra mim mesmo, hein? Acho que meu pai não tava errado ali não de... Eu acho que foi no momento onde começou realmente a falar de psicologia, porque o primeiro ano é muito básico. Então, no segundo ano, eu comecei a entender um pouco o que era psicologia. E hoje eu brinco, né? Eu não ajudo crianças a nascer, mas eu ajudo adultos a renascer. Olha que poderoso. Tá? Por quê? Porque assim, não tem preço você ver uma pessoa que chega aqui desestruturada, às vezes com uma síndrome do pânico, com um burnout, depois de uma traição, depois de um abuso emocional, até físico, e passado um tempo essa pessoa ela tá inteira, ela tá vibrando, ela tá tendo sucesso, e aí você olha e fala assim, gente, isso não tem preço. Quando você ouve um cliente olhar para você e dizer, você fez a diferença na minha vida. O meu casamento hoje é outro casamento. Hoje eu sei o que eu quero fazer. Hoje eu me sinto realmente inteira. Hoje eu estou saudável. Hoje eu tenho um propósito. Então, é algo que faz diferença. Mas, por outro lado, você tem que se cuidar. Porque se você não tomar cuidado, você cuida muito do outro e você esquece de você. E nós estávamos falando sobre isso um pouquinho antes de a gente começar a gravar, Exatamente. né? Ela comentou comigo que, olha, nem parece, né? Com essa calma, essa voz tranquila, serena. Nem parece que ela luta judô, boxe, luta tudo. E ela disse, estava comentando aqui comigo, que é para justamente conseguir liberar toda essa energia. Então, me fala um pouquinho, como que vocês fazem para conseguir... não é nem não absorver, porque absorve, né? Sim. De um jeito ou de outro. Então, como que é esse trabalho de você se cuidar enquanto psicóloga, né? Bom, eu acho que assim, o primeiro ponto é que eu tento ser a psicóloga que eu gostaria de ter. Então, o primeiro passo nisso é eu não posso trabalhar com você algo que eu não trabalho comigo. Tá. Então, desde que eu me formei, desde os 18 anos eu faço terapia. Às vezes eu mudo de psicólogo, às vezes eu mudo de técnica, mas desde os 18 anos, semanalmente eu tenho meu horário na terapia. Eu tenho meu horário na massagem, eu tenho meu horário para ir fazer ginástica, tá? Para ir fazer. Para mim, ginástica não funciona, então ou é dança ou é uma luta. Então, tudo isso são formas que nós temos de nos manter equilibrados. Porque na nossa vida, nós temos 10 áreas. E nós precisamos equilibrar as 10 áreas para que nós nos sintamos inteiros. Bom, o primeiro, tá? Quando você pensa em você, o seu corpo físico. Então, teu corpo físico significa a sua saúde, a sua energia, o seu peso, a sua imagem. O segundo é o seu corpo emocional. Sua autoestima, sua autoconfiança, sua autoimagem também entra. A sua questão espiritual.
Porque não é religiosidade, mas é você ter uma fé em algo, é você acreditar em algo, você ter uma esperança de alguma coisa que te conecte e dê um suporte espiritual. Aí a sua família. E aqui na família nós falamos, para quem é casado é a família atual, e para quem é solteiro, a gente fala da família de origem. Então, casado ou solteiro, todos temos uma família de origem. E aí nós temos a nossa parte da família, quando você é pai, quando você, sabe, tem o filho, o cachorro, o papagaio, e a sua parte afetiva. Por quê? Porque quando nós formamos uma família, nós não podemos esquecer da nossa parte, seja homem e mulher, ou mulher e mulher, homem e homem, porque esse relacionamento, ele tem uma prioridade sobre a família. Sim. Porque sem um relacionamento não tem família. E às vezes a gente prioriza tanto a família que a gente esquece de nós. Sim, sim. Tá? Aí entra a sua parte profissional. Tá? O profissional não é só, eu tenho uma carreira, eu tenho um propósito, mas envolve a sua realização pessoal, envolve aquilo que você não gosta de fazer, que a gente chama de burocracia ou administrativo, mas que faz parte. Envolve o relacionamento com as pessoas. Imagine se eu quero fazer psicologia e eu não gosto de gente. Faz sentido. É um veterinário que não gosta de animal, né? Exatamente. Envolve o lugar onde você trabalha. Porque o lugar não precisa ser simples ou chique, mas tem que ser um lugar que você tenha paz. Isso faz diferença. A parte financeira não é só trabalhar para pagar contas, mas é você saber administrar esse dinheiro, você guardar todo mês um X, seja esse X para o imprevisto. O imprevisto ocorre desde o carro que bate até você ter um casamento de surpresa, um nascimento de surpresa, ou infelizmente um funeral para ir. Tá? É você ter o dinheiro para investir, é o seu dinheiro, ele dá para você ter liberdade. Tá? O que significa isso? Significa você ter um dinheiro que te permita viver bem. Esse dia alguém me disse algo sobre a prosperidade e eu achei muito interessante. Eu estava num curso, num retiro espiritual, e a pessoa disse: prosperidade é simples. Você tem casa, você tem comida, você tem meio de transporte, você já tem prosperidade. Nossa. Agora, ter liberdade financeira é você gastar 80% do que você ganha e guardar 20%. Por quê? Porque mesmo que tenha uma intempérie, isso não vai te afetar. Eu queria tanto ter esse discernimento, gente. Então, mas você sabia que é bom saber que tem terapia para isso. Sim, isso é tão sério que o número de separações que ocorrem hoje são maiores por questões financeiras do que por traição. Não sabia. Muita gente não sabe, quer me separar por traição. Não, porque a questão financeira provoca briga, provoca discórdia, provoca desconfiança. Tá? As pessoas começam a entrar num módulo de sobrevivência e isso gera ansiedade, angústia, depressão, medo, pânico. Pânico de não vou ter dinheiro quando me aposentar, não tenho dinheiro para pagar o aluguel, eu comprei isso e não sei se vou dar conta, se eu perder o emprego, eu tenho que arranjar outro amanhã. Então, tudo esses são pontos que nós precisamos olhar quando falamos da nossa vida. Tá? Nós temos a questão do lazer, dos amigos. Então, são 10 áreas, e se depois você até quiser, você pode pedir para as pessoas entrarem no site, claro. Porque lá nós temos um e-book de metas que eu criei em cima dessas 10 áreas. Vai estar passando agora na tela embaixo, acessem o site então e baixem o e-book. E se tiver dúvida, manda uma mensagem ao contato@giracer.com.br e eu envio. Por quê? Porque nós precisamos entender que quando eu planejo, a minha vida, ela tende a ficar melhor. Muitas vezes as pessoas dizem, eu quero ganhar mais. Tá, se você ganhar R$1 a mais, você está ganhando mais. Sim. E aí você ganhou R$1 a mais, mas você não está feliz. Você continua insatisfeito. Então, nossa mente... Tem que estar tudo em equilíbrio, né? Exatamente, tudo em equilíbrio. Porque isso afeta a tua saúde. Mas e essa sensação de a gente ficar sempre equilibrando os pratos, hein? Isso não chega uma hora que a gente explode, não? Então, por que nós ficamos equilibrando os pratos? Porque nós queremos resolver tudo numa vez. Então, uma das coisas, quem quiser utilizar esse e-book, que é muito legal, é que o que eu falo são 10 áreas. Então, o primeiro passo é entender onde eu estou.
na minha área afetiva. Na minha área afetiva eu tô solteira, me separei agora, tá zerado. Tá. Coloca um 0 lá. Tá. Como é que eu quero estar em dezembro? Olha, eu adoraria estar com um parceiro, já estar num relacionamento mais sério. Tá, vamos colocar que isso vai me levar para 6 ou 7. Legal. A minha área profissional, poxa, o trabalho tá bom, entre 0 a 10 está 8. Eu tô feliz, eu tô realizada, eu tô no lugar que eu gostaria, eu gosto das pessoas que estão trabalhando comigo. Eu preciso pôr energia na área profissional? Não. Eu só preciso manter o que eu venho fazendo. Mas a área afetiva, eu vou ter que criar uma disponibilidade para aceitar convites. Tá. Talvez, se isso fizer parte do meu perfil, entrar no site. Você vai meio que planejando, desenhando ali uma rotina, é Exatamente. isso? Então, eu nunca oriento ninguém a trabalhar nas 10 áreas. Porque você vai ficar louco, literalmente. Tá? Você vai ter uma hora que você vai dizer, não quero mais. O que eu oriento vamos pegar essas 10 áreas e vamos dividir. Quais são as áreas que eu vou fazer manutenção? Poxa, a família tá bem, tá super tranquilo, eu só vou fazer o que eu tô fazendo, que é suficiente. Poxa, o profissional, o que eu estou fazendo é suficiente. Poxa, o financeiro não tá bem. Então, eu vou deixar o financeiro como uma área que eu vou investir nela. Então, eu Dá uma energia um pouquinho a mais. manutenção, área que eu não vou mexer. Poxa, eu tô tudo bem, mas eu não tô afim mais de mexer na minha área social. Deixa ela quieta do jeito que ela está, ou mesmo afetivo. Eu tô sem ninguém, mas é um ano que eu quero ter sabático para mim. Então, vão ter as áreas que eu vou deixar congelada. E vão ter as áreas que eu vou investir, que eu normalmente oriento que sejam de 3 a 4 áreas. Pouquinho, entre 10, hein? Entre 10. Mas imagina, nós estávamos falando sobre emagrecer. Então, um dos nossos focos no ano que vem é emagrecer. Vamos lá, tá? Eu vou emagrecer, o ano que vem meu objetivo é emagrecer 10 quilos. Não, mas é emagrecer 10 quilos. Financeiramente, minha área eu considero que tá 6, porque o que eu tô ganhando só dá para pagar as contas e eu preciso de 20% a mais para poder guardar. Olha, a minha área social tá péssima. Como eu tô querendo mexer na área afetiva, eu vou aproveitar e vou pegar o social e o afetivo. Então eu já tô com 4 áreas. E aí eu vou ter que montar ações. Parece pouco, mas tá. Para emagrecer, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que rever a minha alimentação. Vou ter que fazer um esporte. Talvez um nutrólogo, talvez ir no médico, ver se minha saúde está bem, se eu não estou com algum problema mais sério que eu não estou sabendo, se eu não estou mudando de fase, no caso da mulher, porque quando ela entra no climatério, o corpo dela enlouquece e aí emagrecer se torna difícil, tá? O financeiro, o que eu vou fazer para ganhar mais dinheiro? Eu vou dar curso, eu vou dar palestra, eu vou arranjar um bico, o que eu vou fazer? Então, você percebe que para cada área... Dentro dessas áreas vão surgindo várias sub-áreas que você vai precisar ir ramificando. Exatamente. Ali. Na verdade, não são sub-áreas, são metas que você vai ter que criar. Isso que dá um baita de um trabalho. Lógico, por isso 4 já é muito. Pensando assim. Então, quando você chega no ano que vem, você olha e fala, poxa, consegui, não emagreci 10 quilos, mas emagreci 6, então só falta 4. Então, agora eu posso fazer, eu já não vou colocar como investimento, eu vou colocar como manutenção, porque o que eu fiz gerou já 6 quilos, para 4 é só fazer manutenção. E chega uma hora que todas as suas áreas, elas estão funcionando bonitinho e elas funcionam automaticamente. Porque você só vai fazer aquilo que você já faz. Então, deixa de ser um sacrifício. Entendeu? Por quê? Porque elas estão funcionando. O problema é quando a pessoa, ela nunca cuidou de ninguém, ela nem tem consciência que tem as 10 áreas, ela só está infeliz, insatisfeita, ela não tem uma predisposição do que ela vai fazer, ela não tem um propósito. E quando nós não temos propósito, o que isso gera? Nós perdemos a esperança. E quando nós perdemos a esperança, muitas vezes nós vamos para onde? Quando eu não tenho propósito na vida? Para o suicídio. Então, o que nos faz realmente querer estar vivo é a realização. Sim. Entendeu? Então, assim... Então a gente tem que buscar sempre a realização, a satisfação pessoal mesmo, né? A gente tem que ser um pouquinho egoísta nesse sentido mesmo. Então, eu discordo muito do egoísmo, tá? Eu gosto muito, muito de um dos mandamentos que diz, amai ao próximo como a ti mesmo. Mas todo mundo fica, amai ao próximo. Se você não se amar, como é que você ama o próximo? Eu a ti mesmo, né? E quando você pratica o mandamento inteiro,
amar ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro eu tenho que me amar para depois amar você. Claro. Aí todo mundo diz que eu sou egoísta. Como é que eu vou cumprir esse mandamento se eu não estiver bem? Imagina, nós estamos aqui, de repente a gente está no navio, o navio afunda. Eu não sei nadar. Como é que eu vou te salvar? Vai morrer nós dois. Vamos morrer nós dois. Agora, se eu sei nadar, se eu dediquei o tempo para aprender a nadar, se eu dediquei o tempo para ter uma estabilidade financeira, para emocionalmente estar bem, eu posso ir lá e te ajudar. Aí eu tenho como te dar a mão. Mas esse dar a mão só foi possível porque as pessoas disseram que eu sou egoísta. Olha, gente, que interessante, né? Eu acho que eu tô realmente passando por uma sessão de terapia. Eu queria ter... Não era essa a intenção, era um bate-papo. Não, mas é ótimo, isso é ótimo, porque como abre, assim, pra mim, né? Imagina pra quem tá em casa assistindo, abre uma porção. Eu queria ter muito mais tempo contigo. Eu espero que a gente possa se encontrar outras vezes e a gente trazer outros temas, porque o nosso tempo é curtinho. Infelizmente, eu não tenho... Eu queria ter mais tempo para abordar o que eu queria contigo. Então, antes da gente encerrar, me fala um pouquinho sobre esses livros lindos que estão aqui. Bom, esses livros, eles na verdade são a realização de alguns sonhos, mas que têm um propósito maior. Eu pertenço a um grupo que se chama Elite Academia e que nós temos como propósito proporcionar educação para pessoas de baixa renda. Então, nesse momento, nós fazemos o quê? Nós temos eventos e uma das coisas é produzir livros e a venda desses livros, eles são transformados em recursos para o pagamento de faculdades desses jovens. Olha que Nós lindo. estamos com 80 jovens que estão fazendo faculdade através desse trabalho. E esse ano eu produzi 3 livros. Um é sobre legado e inspiração, que é exatamente para onde você vai, Tá pegando bem na tela? chegar. Aqui pra mim. Lógico. Esse daqui é o legado e inspiração. Esse daqui, pode continuar. Tá? O outro é sobre liderança, porque apesar de ser psicóloga, eu também sou empreteca. Eu sou uma pessoa que trabalha com empreendedorismo. Legal. E o outro é sobre a minha área, né, que é a área de saúde, e que fala sobre como a inteligência artificial vai nos ajudar nesses processos e acelerar o processo tanto de autoconhecimento como até mesmo de resolução de traumas, Isso é pelas importantíssimo, próprias né? possibilidades que geram. Isso é interessantíssimo. E onde as pessoas podem encontrar esse livro? Esse livro pode ser encontrado na Amazon. No ano que vem vai ser encontrado no meu site, que eu vou colocar o link, na verdade no Instagram, para as pessoas procurarem. Nós agora estamos colocando na Amazon, mas já está no Mercado Livre. Legal. Tá? Então nós vamos colocar aqui para vocês o site. Sigam ela, deixem suas redes sociais também, para que as pessoas sigam, conheçam o seu trabalho. Perfeito. Bom, a minha rede social no Instagram é o @Giracer. É GYRASR, porque o Giracer, ele representa o girassol. Tá. Enquanto o girassol gira em torno do sol, o Giracer, que é o trabalho que eu faço, gira em torno do ser. E lá tem lives, tem N lives, tem material, tem e-books que falam sobre o meu trabalho, tanto de autoconhecimento quanto de estratégia de carreira e constelação familiar. Que inclusive a gente vai convidá-la novamente para a gente falar só sobre carreira, que eu queria que a gente tivesse tempo aqui, mas infelizmente nosso tempo é curtinho. Mas eu gostaria de falar contigo a respeito de carreiras e principalmente do que você falou da constelação familiar, voltado para o empreendedorismo, para negócios. Eu achei fantástico, mas sem dúvida não vai faltar oportunidade pra gente. Regina, obrigado, por ter me recebido aqui, tá? Espero que a gente volte a se encontrar muito em breve. Não tenha dúvida. E você também. A gente vai para um rápido intervalo. É 1 minutinho só, não demora nada. Não sai daí. Bem-vindo. Onde o design encontra a inovação. Projetos que transformam ideias em realidade. Cada detalhe pensado em você. Arquitec, arquitetura e soluções.
Sonha em obter sua cidadania italiana? A Terra Nostra é a única que garante a devolução de 100% dos honorários pagos caso seu pedido seja negado. E ainda parcelamos em 24 vezes. Realize seu sonho agora com a Terra Nostra Cidadania Italiana. Maximino Car, em Santo André. Aqui, você encontra os melhores seminovos com garantia. Compramos, vendemos e financiamos com as melhores condições. Rua Oratório, 514, Bangu. No Brasil, um país conhecido por sua diversidade cultural e religiosa, ainda persiste uma realidade muito preocupante: a intolerância religiosa. Esse problema afeta milhares de pessoas, deixando marcas profundas e ameaçando o direito fundamental à liberdade de crença. Não quer ver santo? Vai ver presencialmente. Faz isso! Eu estive no Jardim Bom Pastor, em Santo André, ABC Paulista, onde recentemente um caso de intolerância religiosa chocou a comunidade. Queria matar! Um terreiro de Umbanda e Candomblé foi alvo de ataques que refletem preconceitos ainda enraizados na nossa sociedade. Medo? Eu tenho medo, mas eu tenho confiança e fé em quem me guia, em quem me guarda e quem me dá a minha proteção. E hoje eu estou num endereço aqui na cidade de Santo André que ficou bastante famoso nas redes sociais nesses últimos dias. Todo mundo viu e eu noticiei amplamente também nas minhas colunas, nas minhas redes sociais, a respeito de um caso de intolerância religiosa que aconteceu aqui na cidade de Santo André. Então nós estamos aqui no Jardim Bom Pastor, em Santo André, mais precisamente na Avenida Bom Pastor, onde se encontra um templo de Umbanda e Candomblé, cujos dirigentes espirituais, né, são a Isabelle e o Daniel, e esse endereço ficou bastante conhecido por conta dessas imagens. Eles invadiram a minha casa! Eles estão invadindo a minha casa! Eles invadiram a minha casa! Invadiram a minha casa! E estão batendo nele! Estão batendo nele! Olha. E o que me chama a atenção, além de todo o absurdo, né, das imagens propriamente ditas aí, de tudo que a gente conseguiu acompanhar, é que hoje nós viemos gravar com eles aqui, né, ter o depoimento deles aqui, e eu pude perceber um barulho muito, mas muito grande. Fernando, se você puder, pode virar e mostrar ali, sem mostrar o rosto de ninguém. Exatamente em frente ao local, a gente tem um bar, né? E que causa bastante incômodo. A gente está tentando gravar, pode voltar aqui para mim. A gente tentando gravar e vocês conseguem ouvir o barulho aí bastante alto no fundo. Então, a primeira pergunta que me fica justamente será que a gente viu nas redes sociais muita gente em defesa do vizinho agressor, mas será que realmente é o barulho que incomoda? Será que é somente o som? Porque, ao que parece, eu não estou vendo esse vizinho que cometeu esses atos de agressão, né? Arrumando briga com o pessoal do bar que está ali num som altíssimo e causando um transtorno realmente muito grande. Nós também temos uma igreja, que aqui a gente não vai precisar mostrar, mas também tem uma igreja bastante alta, né? Deve ser os cultos bastante altos, bem em frente mesmo ao imóvel também. E também não causa, inclusive o morador diz no vídeo, que não causa nenhum transtorno para ele. Mas sim, aqui, no número 501, o barulho que vem daqui sim causa transtorno. Então, gente, não há que se falar em inconveniência, em absolutamente nada. Trata-se simplesmente, única e exclusivamente, de intolerância religiosa. Aqui para me receber nós temos o Daniel e a Isabela, que são os responsáveis aqui pela casa. Vamos entrando aqui, Fernando, pode entrar com a gente. Gente, muito obrigado por receber a gente aqui, tá? Podia ser num momento muito melhor, né? Num momento muito mais oportuno. E obrigado por me receber. Vamos lá para dentro conversar um pouquinho sobre o que aconteceu? Obrigado. Sou o Daniel Diroco, sacerdote da EBD Diroco e Iemanjá. A gente fica aqui em Santo André, São Paulo, no bairro do Bom Pastor. A gente estava todo mundo aqui, estávamos em 5. Não todos os filhos da casa, mas a gente aqui, que também reside aqui, que somos todos família, a gente estava em função, né? Se preparando para fazer uma obrigação, fazendo comida, limpando,
aquela coisa de sempre. Um dia comum, sem barulho, né, sem atabaque, a gente só estava fazendo as coisas aqui, que são funções comuns da casa. Na hora, só eu falei com ele, né, todas elas estavam aqui para dentro do portão, começando a gravar, começando a já se preparar, porque não foi a primeira vez que ele veio. Como por outras vezes ele também veio querer parar a gente e ameaçar, então a gente já estava preparado. Então elas estavam aqui gravando e eu ali tentando acalmar ele. Todas as vezes que ele começou a ameaça, eu tentava acalmar ele e falar para ele que a gente não ia dar satisfação nenhuma, o que a gente podia fazer era conversar com ele, mas não adiantou. Assim que ele arrombou o portão, ele balançou o portão. Então ele não só tentou tirar a corrente, ele balançou o portão com as duas mãos, até que a corrente balançou e ele puxou, e aí assim que ele entrou, ele chutou o carro, né? A gente estava com o carro estacionado aqui, ele chutou o retrovisor, quebrou, o retrovisor voou longe, e assim que ele entrou, ele me deu um soco. Aí ele já começou a agressão e aí assim eu tentei tirar ele pra fora, porque se eu viesse pra cá ele ia entrar aqui pra dentro. Porque logo eu tava na porta aqui do nosso salão. Se eu tivesse dado um passo pra trás do soco dele, ele tinha entrado aqui dentro. Aquele vídeo que circula com a versão dele não aconteceu no dia das agressões. Esse vídeo aconteceu em uma outra sexta-feira que estava tendo gira, ao qual nesse dia ele também tentou parar tudo e a Isabelle tentou conversar com ele, mas ele não quis conversar, tanto que no fim do vídeo dele, ela aparece na porta tentando ir atrás dele para conversar, e assim que ela faz isso, ele corre, ele não quer conversa, ele foi embora. Infelizmente, casos como esse não são isolados. Segundo dados do Ministério da Justiça, mais de 2.000 denúncias de intolerância religiosa foram registradas apenas no último ano. As vítimas são, em sua maioria, adeptos de religiões de matriz africana. O Daniel, ele ainda foi muito esperto, porque ele puxou ele, né? Ele começou já batendo no Daniel, o Daniel deu um jeito de voltar pra garagem e de sair da casa. O Daniel que saiu correndo pra fora, porque senão ele tinha entrado aqui dentro. Então ele ia entrar, ele ia fazer o quê? Ele ia quebrar o meu congá? Ele ia quebrar minha tronqueira, o meu atabaque? O que ele ia fazer aqui dentro com a gente? Quem passava na rua não ajudou. Quando começou a vir gente, veio gente querer apoiar ele. Aí depois apareceu gente pra querer falar, ai gente, calma, não é bem assim. Virou as costas e foi embora, ninguém ajudou. Na delegacia, foi praticamente o mesmo esquema. Foi pego em flagrante? Não foi. Então, tem vídeo. Ah, tá bom. Mas e aí? Então, assim, a gente já voltou lá 3 dias seguidos. Desde aquele dia, a gente ficou 3 dias seguidos pra tentar falar com a delegada. Respeitar as diferenças é o primeiro passo para construir uma sociedade mais justa e inclusiva. A intolerância religiosa fere não apenas quem é atacado, mas a essência da nossa humanidade. O futuro depende da nossa capacidade de aprender a conviver. Apesar das adversidades, a solidariedade e união têm sido a resposta para combater o ódio religioso. Iniciativas de diálogo interreligioso mostram que a convivência pacífica é sim possível. Após o ocorrido, inclusive, uma manifestação foi organizada em frente ao terreiro em Santo André, o que consequentemente levou todo mundo à porta do agressor, já que são vizinhos de parede colada. O homem, identificado como Marcelo Teixeira de Lima, no entanto, não apareceu naquele dia. Gente, uma presença muito importante que a gente tem aqui durante essa manifestação do pai Daniel e da mãe Isabelle é o vereador aqui da cidade de Santo André, o senhor Ricardo Alvarez, que foi um dos vereadores que eu acredito que um dos pouquíssimos, se não talvez o único dos vereadores da Câmara Municipal de Santo André, que deram atenção, que deram voz a esse caso de intolerância, que na verdade eu chamo de terrorismo religioso, que foi o que aconteceu aqui recentemente. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente como é que chegou ao teu conhecimento esse fato e o que o motivou a dar todo esse apoio, esse suporte aos babalorixás. Um grande abraço. Primeiro que o que nos trouxe a esse evento é que, infelizmente, ele tem se repetido aqui em Santo André. Eu já participei, é a 3ª vez que eu participo de um evento dessa natureza, de agressões,
em que terreiros e os seus participantes sofrem. Então, nós consideramos isso uma ação absurda, né? O nosso mandato tem lutado contra a intolerância religiosa, contra o racismo, contra o preconceito, inclusive apresentando proposituras e projetos de lei na Câmara, e estamos dando todo o apoio aqui. Eles têm todo o direito de se manifestar e as pessoas têm que saber conviver com a diferença. Entendemos isso como um preceito fundamental da vida em sociedade. E o que o senhor acha, enquanto representante, um dos representantes do Poder Legislativo, que é possível ser feito para que situações como essas não aconteçam de novo? Então, nós estamos discutindo, inclusive com companheiros vereadores de outros municípios aqui no Grande ABC, e levar uma proposta para o consórcio de prefeitos, que é uma entidade que reúne os 7 prefeitos aqui dos 7 municípios do Grande ABC, de criar dentro de uma delegacia, uma seção especializada em crimes de intolerância religiosa ou de terrorismo religioso, que no caso aqui foi um caso de terrorismo explícito religioso, né? Então, nós vamos levar essa proposta para o consórcio de prefeitos para ver se eles abraçam essa causa e levam para o governador do estado para que esse serviço seja oferecido aqui. É muito importante que as autoridades também se conscientizem de que isso não pode continuar acontecendo, principalmente num país tão plural, tão miscigenado como é o Brasil. Então, Ricardo, parabéns pela sua ação, pela sua atitude, viu? Parabéns pelo programa, obrigado. E luta que segue. Não faz isso! 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 Medo? Eu tenho medo, mas eu tenho confiança e fé em quem me guia, em quem me guarda e quem me dá a minha proteção. Então, eu não vou abaixar minha cabeça, os meus filhos da minha casa também não vão abaixar a cabeça, o Daniel também não vai abaixar a cabeça, e a gente vai seguir daqui em diante com a cabeça mais firme do que a gente ficou todo esse tempo. Então, tenta fazer a mesma coisa, porque isso pode acontecer com você, pode acontecer com o seu irmão de santo, com qualquer um. Mas abaixar a nossa cabeça, a gente que é do axé, não dá mais. Não dá. Eu queria pedir, não só em nome da nossa religião, mas em nome do respeito geral. O que aconteceu é uma coisa que não acontece, não é correto de nenhuma maneira, independente se é candomblé, se é umbanda, se é quimbanda, se é jurema, se é espiritismo. O que não pode acontecer é o desrespeito até à humanidade das pessoas. Em nenhum momento a gente aqui, como terreiro, né, seja umbanda ou seja candomblé, não quisemos ofender ninguém, e até nos vídeos as pessoas podem ver que a gente não está agredindo ele de forma direta. A gente está o tempo todo tentando parar tudo o que está acontecendo. Então eu queria pedir que, independente de qual vertente, se é Queto, se é Angola, se é Jeje, se é Umbanda, se é Espiritismo, que a gente pudesse se unir para que a gente lutasse contra isso, contra essa intolerância, e que não foi só uma intolerância, foi um racismo religioso, foi machismo por todas as coisas que ele falou a todas as mulheres que estavam presentes, e além disso desrespeito com a nossa religião, que é aquilo que a gente leva dentro da gente, que ninguém em nenhuma religião iria querer que isso acontecesse. A intolerância religiosa é um conjunto de ideologias ou práticas ou discriminações que vão contra crenças ou práticas religiosas e podem ser configuradas como um crime, os quais estão dispostos na Lei 7.716 de 89. Eu particularmente não vi o vídeo em que a Polícia Militar chega até a localidade, mas de uma certa forma, salvo o melhor juízo, todo caso de flagrante delito que é visualizado ou vislumbrado pela Polícia Militar tem de ser conduzido para a delegacia. O melhor canal para fazer a denúncia de qualquer tipo de intolerância religiosa ou qualquer coisa que fira os direitos humanos é o Disque 100. Então você digita 100 e você vai cair numa ouvidoria do governo federal para relatar esse tipo de crime. A nossa equipe teve acesso, com exclusividade, à ficha criminal de Marcelo Teixeira de Lima. O agressor já é um grande conhecido da polícia, respondendo por 6 estelionatos, 2 lesões corporais leves e importunação sexual. Apesar de não ter sido condenado em nenhum desses crimes, o registro de ocorrências de Marcelo Teixeira de Lima denota sua característica de perturbação, importunação e sempre contra mulheres. Eu conversei com a doutora Amélia Bretas, responsável por diversas delegacias por ser plantonista na cidade de Santo André.
E ela me esclareceu que não houve por parte, seja da Polícia Militar, seja da Polícia Civil, qualquer tipo de negligência. Todos os registros foram devidamente realizados e a justiça depende de que as vítimas representem contra o agressor, para que seja então instaurado um inquérito, já que esse crime ele é condicionado à representação da vítima. Outros documentos foram pedidos, como laudos periciais no veículo destruído, exames de corpo de delito de todos que sofreram agressão, inclusive uma menor de 15 anos. E tudo será devidamente encaminhado à Polícia Civil. A doutora Amélia Bretas, que me recebeu com tanto carinho e me tirou todas as dúvidas que eu poderia ter a respeito desse caso, nos garantiu que acompanhará esse inquérito de perto. Com imagens de Fernando de Albuquerque, Vladimir Pereira para o programa Fonte em Foco, da Prime TV, afiliada do SBT em Dom Eliseu. Denuncie casos de intolerância religiosa. Ligue 180 ou acesse o site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.